Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. Hoje, segunda-feira, que Deus nos dê uma semana, de bênção, de vitórias, em nome de Jesus. E hoje eu vou compartilhar com você a palavra que está em Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 1. Então a palavra diz assim: Gideão derrota os midianitas. Jerubbaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncia ao povo: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhes disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Olha o que aconteceu aqui. Gideão, ele tinha, então ali 32.000 homens. Quando Deus disse para ele, pergunta aí quem está com medo, 22.000 foram embora. Ficaram 10.000. Deus deu uma ordem que aqueles homens descessem para beber água. Você imagina, eles estavam em guerra, o acampamento do inimigo estava ali bem perto. Os homens que foram prudentes, que somente se ajoelharam, pegaram a água na sua mão e tomaram aqui, cuidando ao redor. Esses 300 Deus separou. Os outros que se agacharam e colocaram a cabeça como um cão, como o cachorro bebe a água, Deus disse: esses não vão com vocês. Então, aqui nós aprendemos que nós precisamos ser prudentes. Não podemos ser desatentos. Porque Deus não usa os desatentos. A palavra diz: vigiai e orai. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Então nós devemos estar sempre vigilantes, sermos prudentes. Não podemos esquecer que nós somos soldados de Cristo. E que nós devemos estar sempre prontos para guerrear. Não podemos baixar a guarda, jamais. Nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre cuidando as coisas que estão ao nosso redor, Se Deus te deu uma direção, faça. Deus deu a direção para Gideão, de como ele iria ganhar aquela batalha. E eles ganharam. Com 300 homens, Israel venceu um exército. E outra, Deus, ele não usa desatentos, e o medo, ele bagunça as emoções.
O medo, ele paralisa as pessoas. Por isso que Deus disse: pergunta quem está com medo e manda embora. 22.000 foram. E eram soldados, homens capacitados, sabiam lutar, sabiam manejar uma espada, faziam parte de um grande exército, mas tinham medo. O medo, ele paralisa. Quantas pessoas não conseguem dar passos porque ficam paralisadas pelo medo? Não conseguem sair da situação em que elas estão porque elas têm medo de ir para o novo, medo de tomar uma decisão, medo de enfrentar algo. Pessoas preferem omitir, colocar num cantinho do que enfrentar e resolver tais situações na sua vida. Por isso que muitas pessoas não saem do lugar onde estão. Ficam amarradas ali, presas ali. Por quê? Não conseguem se desprender de certos fardos do passado. Não conseguem resolver uma situação, muitas vezes com uma pessoa. Não conseguem enfrentar, ir lá e conversar com ela e resolver aquilo ali que está mal resolvido. Faltam atitudes para que Deus possa trabalhar na vida dela. O medo, ele deixa a pessoa com os seus sentimentos totalmente bagunçados, ele desestrutura uma pessoa emocionalmente. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você deixa o amor de Deus tomar conta do teu coração, você não tem mais medo, porque você sabe que você não está sozinho. Jesus está com você, que o Espírito Santo te guia, que o Espírito Santo te dirige. No momento em que você aceitou Jesus, confessou Ele com os teus lábios, dizendo que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, você está dizendo para Ele: Jesus, tudo aqui é teu. O Senhor está no controle de tudo. Mas nós precisamos ser guiados, dirigidos e conduzidos pelo Espírito Santo. Nós devemos ter a verdadeira paz que só Jesus pode nos dar. A paz que excede todo entendimento. As pessoas não conseguem entender por que num momento difícil nós não ficamos desesperados. Porque nós temos Jesus. Nós temos o amor de Deus no nosso coração. Nós temos paz. Aquela paz que excede todo entendimento, que as pessoas não conseguem entender. Tem pessoas que começam a dizer: mas o mundo está desabando sobre a cabeça dele ou dela, mas ele e ela estão assim, nessa paz, nessa tranquilidade. Como é que consegue? Consegue quando você vive a palavra, quando você é direcionado pelo Espírito de Deus, quando você deixa Deus te guiar. Como Gideão permitiu que Deus guiasse ele para vencer aquela guerra contra os midianitas. Aqui naquela época, eles eram, na época de juízes, aqui Gideão foi levantado por Deus para ser um juiz, para libertar o povo de Israel. Por quê? Toda vez que o povo esquecia de Deus, se voltava para outros deuses, eles eram cativos, eles eram escravizados. Aqui o que acontecia? Os midianitas subiam, roubavam toda a colheita deles, deixavam eles sem nada. Aqui Deus levantou Gideão para ir lá e terminar com isso. Quando o povo se lembrou de Deus, quando o povo clamava, Deus levantava uma pessoa para ir lá libertar eles da mão do opressor. E por que as pessoas são assim? Só buscam a Deus quando precisam. Só lembram de Deus quando a necessidade bate, quando a dificuldade vem, quando o problema vem. Aí elas lembram que existe um Deus, né? É muito triste isso.
A palavra diz: me busca enquanto você pode achar. Vai chegar um momento em que as pessoas vão ter fome, mas não de pão, diz a palavra. Vão ter fome da palavra. E não vai ter quem pregue. E esses dias estão muito próximos. A vinda de Jesus está muito próxima. E nós devemos estar preparados para isso. Nós devemos estar vigilantes, como aqueles soldados que pegaram a água, beberam, mas não tiraram os olhos do redor. Quantas pessoas não estão vigiando? Quantas pessoas estão abrindo portinhas, brechinhas, espaços para o diabo agir na mente, na saúde, no casamento, na vida dos filhos? Quantas pessoas não estão dando ouvidos à palavra de Deus? Deus usa pessoas para falar contigo todos os dias. Se você ligar a televisão, se você for para as redes sociais, se você ir lá no YouTube, no Instagram, no Face, tem muitas pessoas pregando, dando uma palavra. Só que as pessoas ali, elas escolhem o que elas querem ouvir. Ah, isso aqui eu não gostei, eu vou ver outra, né? Mas Deus, Ele corrige aqueles que Ele ama. Ele é Pai. Ele não quer que você fique amedrontado diante de situações. Você já imaginou Davi? Era um pastor de ovelhas, um menino. Quando ele foi até o campo, que os seus irmãos estavam ali lutando, né, contra os midianitas novamente, o que ele fez quando ele viu Golias, um gigante, afrontando o exército de Deus? Enquanto os irmãos dele, que eram homens adestrados, né, soldados, estavam ali junto com os outros, todos com medo. Eles estavam todos paralisados lá no arraial. Golias descia todos os dias e afrontava eles, perguntando se tinha alguém ali que podia lutar com ele. Pois é. Aí Saul, que era o rei na época, disse que se alguém lutasse e vencesse aquele gigante, ele daria, né, riquezas, isentaria de impostos e ainda se casaria com a filha dele. O Davi disse: o que vai ganhar? Quando ele soube, né, ele disse: eu não vou perder essa oportunidade. Ele chegou e disse: eu vou. Quem este incircunciso filisteu pensa que é? Perdão, era guerra contra os filisteus. Ele chegou e disse, né? Quem é este incircunciso filisteu para enfrentar o exército do Deus vivo? Eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Você sabe como é que Davi venceu Golias? Ele tinha 5 pedras. Ele só usou uma. Todo mundo achou que ele era louco. Saul deu a sua armadura, mas não servia nele. Ele venceu não com a roupa do Saul, não com uma armadura de soldado, mas ele venceu porque ele estava ungido por Deus de coragem. Ele não estava com as vestes de medo, mas ele tinha coragem. Davi disse: eu enfrentei um urso quando ele veio pegar uma ovelha do rebanho do meu pai. Eu rasguei um leão quando ele veio pegar uma ovelha do meu pai. Ninguém sabia disso, só Deus, porque ele ficava sozinho lá no meio de um pasto cuidando de um rebanho grande. Mas Deus sabia. O Davi, ele não tinha medo. E ele disse: eu vou em nome do Senhor dos exércitos, a quem este incircunciso filisteu tem afrontado. E ele lutou. Ele só girou o bordão, bateu a pedra na testa do gigante, o gigante caiu e ele foi lá, pegou aquela espada do gigante mesmo e cortou a cabeça dele fora. Que gigante você precisa derrubar? O do medo,
o da incredulidade, o da falta de fé, de ousadia. Que gigante você tem que derrubar da tua vida para que você comece a dar passos, para que você comece a viver o sobrenatural e o melhor que Deus tem para a tua vida. Faça como Davi. Tenha coragem, como Gideão, como esses 300 homens que enfrentaram um exército. Por que eles enfrentaram? Porque eles sabiam que Deus era com eles. E você tem certeza de que Deus é contigo? De que Ele é o que te guarda? A palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. O Senhor tem guardado? O Senhor tem te cuidado? Você tem feito dele a prioridade da tua vida e dos teus dias? Ou você tem deixado ele de lado e vai lá só quando você precisa? Reflita nisso. Comece esta semana se posicionando como um homem, como uma mulher de Deus, dizendo: eu não vou temer mais. Eu vou enfrentar esta situação porque Deus é comigo. Então guarde esta palavra no teu coração, como diz a palavra, que eu li ontem. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então não deixe o medo tomar conta do teu coração. Não deixe. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha abençoar elas, renovando a fé delas, Pai. Toca no coração de cada uma delas e tira o medo do coração delas, Pai. Estas pessoas que estão paralisadas pelo medo, que elas venham ser tomadas pelo teu amor, tomadas pela coragem que vem de ti, assim como Davi, que olhou para o gigante e disse: quem é este incircunciso filisteu que se levanta contra o exército do Deus vivo? Pai, que esta pessoa se posicione assim e que ela derrube os gigantes que vieram para paralisar ela, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção, a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de bênção e de vitória e reflita nesta palavra, em nome de Jesus.